Fala galera, e Fear the Walking Dead chegou ao final, mas simplesmente assim, ó, ficaram algumas perguntas em aberto, sabemos muito bem disso, só que uma matéria cruenta, cara, voltou até os primórdios de Fear the Walking Dead, ou simplesmente a antiga Fear the Walking Dead, a original história de Fear the Walking Dead, lá de alguns eventos ainda da terceira temporada, para ir remontando 7 maiores perguntas que a série deixou em aberto e tudo mais. Quando a gente começar a falar sobre isso, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, e vocês sabem que ajuda demais aqui o canal. A primeira é simplesmente aqui, ó. Proctor John sobreviveu à explosão da barragem na terceira temporada, tá? A última aparição dele foi no último episódio, lá o 16º da terceira temporada. E simplesmente, ó, dado seu papel na separação dos Clark e seus aliados, é estranho que o destino de Proctor John nunca seja confirmado e que ele e Nick não compartilhem as palavras finais depois que o detonador foi pressionado. Dada a velocidade da inundação, ele ainda pode ter morrido no desabamento ou ter ido embora para outro lugar. Eu acho que aqui, ó, tanto esse fator, tá, sobre o Proctor Joe e sobre um outro personagem que a galera sempre lembrou, desde o momento que eu e o Henrique começamos a cobrir, né, o universo do Walking Dead por completo, e começamos aqui por Fear the Walking Dead, simplesmente nas nossas lives também, sobre o Taka, né, e inclusive o próximo aqui que eles colocam de 7 maiores perguntas é sobre o Taka e sobre o Crazy Dog. Se alguma vez encontraram o seu grupo após a explosão da barragem, né? Porque a última aparição deles também é no 16º episódio da terceira temporada, né? Inclusive, cara, sobre esses dois itens, tá? Eu acho muito importante a gente entender o quê? Inclusive, o Wesley tinha falado sobre, né, alguns pontos em relação lá ao verdito que tinha feito de Fear the Walking Dead, sobre a mudança toda em relação aos showrunners que eram antes e depois das mudanças que tiveram a partir da quarta temporada e afins. Cara, Fear the Walking Dead teve um recomeço, né? Ele teve quase um retcon barra reboot, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo ali, a partir da quarta temporada em diante, com a entrada do Morgan, Al e John para assumir aquele protagonismo ali, porque logo depois a gente teve a saída né, tanto do Nick quanto da Madison de Fear the Walking Dead, ficou a Alicia como responsável por, né, andamento da história original, que é a história da família Clark. Eu acho que esses personagens que deixam na terceira temporada ali e fica realmente sem resposta, é literalmente devido a toda essa mudança que aconteceu do que era o material base e do que era realmente, assim, ó, qual história que Fear the Walking Dead queria contar. Ou seja, ficou em aberto e é justamente esse o ponto. São perguntas que nós nunca mais teremos, né, no universo The Walking Dead por completo, respondidas assim, porque esses personagens simplesmente eles não vão voltar, eles não vão aparecer. Então não tem como nem ter um pouco, cara, de esperança que alguma coisa seja respondida sobre esses dois itens, por exemplo. Eles são exatamente o que foi apresentado lá no último episódio da terceira temporada, e para ficar justamente com essa pergunta, essa dúvida, caso sim, caso não. Tanto que eu acho que o maior questionamento sobre esse último episódio da terceira, que encerra essa parte inicial de Fear the Walking Dead, é sobre o Troy, que todo mundo considerava como morto, e ele volta, né? Com toda aquela história que foi apresentada pra gente, da A para B, da parte final de Fear the Walking Dead na oitava temporada, e simplesmente é isso, entendeu? É isso. Deixa também, né, para esses outros personagens aqui, essa possibilidade de terem sobrevivido. E é simplesmente isso. Ou como podem ter tido seu destino fatal final lá dentro dos eventos da barragem e tudo mais. É realmente partes de finais em aberto para esses personagens aqui. A outra, cara, que simplesmente, né, a série passou batido e não respondeu é o que aconteceu com Luciana depois que ela sai na terceira temporada. Ela sai no episódio 5 da terceira, depois ela volta a aparecer na quarta. E justamente, né, os eventos todos que estavam colocados lá, né, sobre o Jeremiah Otto, tudo mais, o que estava acontecendo com a xenofobia colocada, não tem essa explicação. Não tem. E como Luciana é um personagem recorrente dentro de Fear the Walking Dead, é um personagem que se torna membro, né, desse aspecto de protagonistas de Fear the Walking Dead ali, por mais que em muitos momentos pareceu que ela ficava um pouco de lado sobre os eventos, ficou em aberto simplesmente o que aconteceu com ela. Isso, né, é um ponto até interessante, assim, que a matéria coloca, ó. É improvável que Luciana tenha se encontrado com seus amigos como pretendia, porque ela não abordou isso ao retornar, né? E isso bate justamente nessa troca toda que acontece de como contar a história, o que estava sendo realmente colocado por futuro quanto narrativa, porque muda os protagonistas e muda os showrunners, muda tudo em Fear the Walking Dead. Ou seja, são coisas que, se tivessem sido planejadas antes, foram esquecidas para a continuidade ali. A personagem simplesmente retornou, né? Ela não abordou isso a retornar. O que a Luciana fez antes de voltar para os Clark,
Clarks é uma incógnita e vai permanecer assim, não adianta. A Tia, né, a nossa querida Al e a Isabel escaparam no CRM. A última aparição delas foi no episódio 6 da 7ª temporada. Cara, eu adorei essa história. Toda a história da Al em Fear the Walking Dead, desde que ela entra na 4ª temporada, eu adorei demais. A história, o envolvimento dela com a Isabel, a questão toda da Isabel, quanto, né, ser uma pilota do CRM e tudo mais, pô, o aspecto do helicóptero é muito massa, a questão do abastecimento, a questão da alimentação, tem vários pontos ali da Isabel, quanto, né, participante, uma membro do CRM, que são muito importantes, mas a história toda de amor entre a Al e a Isabel, a história toda proibida, o que elas viveram, e essa possibilidade que elas tiveram, né, por causa, isso é importante sempre lembrar, a Maggie Grace, ela estava no seu momento de uma vida pessoal onde ela queria engravidar. Então ela pede, né, o seu afastamento de Fear the Walking Dead e o destino da personagem é aquele destino que a gente vê. Ele fica em aberto? Fica. Só que ele é um destino onde fica muito bem desenvolvido, cara. Eu adorei como eles desenvolvem o final para as duas personagens ali e, obviamente, muito mais, né, para Al, que era uma personagem principal de Fear naquele momento. É uma possibilidade de final feliz dentro desse universo. Sempre elas vão estar em perigo, porque o CRM sempre vai buscar, o CRM sempre vai estar atrás delas, principalmente por causa da Isabel. Então, eu gosto de ter ficado em aberto a situação, como a gente não teve o retorno da Maggie Grace nessa parte final, como a Al e tudo mais, eu não considero que a gente vai ver também, assim, ó, essa esperança da gente ver alguns personagens que o público, né, na sua maioria gostou, no futuro do Neo-Dead Universe, cara, eu não vejo, sabe, uma esperança disso acontecer, assim, não vejo a Isabel ter sido capturada e nisso a Al ter sido capturada junto e elas aparecendo daqui a pouco presas dentro do CRM e tudo mais, e aparecem no Livre, ou aparecem em alguma coisa outra que vem, assim. Eu acho que o final delas em aberto, de terem permanecido numa possibilidade de final feliz, onde teria uma constância, né, de perigo sempre por causa do CRM indo atrás da Isabel, cara, pra mim tá fechado, encerrado, e é isso realmente que fica pra gente contar história. É uma tentativa de uma vida normal dentro desse universo apocalíptico, e essa vida normal ser uma possibilidade de final feliz para ambas as personagens e tudo mais. A próxima é o que aconteceu com os personagens que simplesmente tiveram seu final de tela, né, designados como pode ter acontecido qualquer coisa. Simplesmente a gente tá falando da Sarah, a gente tá falando do Rabino, a gente tá falando do Wheeler, e a gente tá falando inclusive do Josai. Cara, personagens que apareceram por último lá no 15º episódio da 7ª, no momento da praia, no momento que todo mundo entra nas jangadas lá, né, que é o episódio que inclusive a personagem da Alicia tem sua última aparição também antes do seu retorno no último episódio. Desculpa se eu falei um spoiler pra alguém. Nesse momento, acredito que não, né? A Alicia volta, porque isso, né, tá muito bem divulgado para quem é fã do universo da Walking Dead e tudo mais. O último momento, a última aparição desses personagens, desse quarteto todo, é o momento da jangada. Ficou aquele papo todo em relação ao que acontece lá no 8º episódio da parte B, sobre o que o Victor fala, que os personagens poderiam ter morrido, tudo mais, e seria uma morte fora de tela. Aí veio a atriz da Sarah, que falou que, cara, não, ela não recebeu nenhum tipo de comunicado, nem para voltar, muito menos que o personagem tinha tido um fim já definitivo. E isso a gente entende que seja para os outros personagens também, né? Então ficou em aberto. Os showrunners já falaram sobre esse assunto, simplesmente falaram que pensaram em como poderiam encaixar esse quarteto na história, principalmente da parte B, não acharam como realmente de fazer isso acontecer, e que os personagens podem estar vivos ali, que eles querem até inclusive que o público pense que os personagens podem estar no grupo da Luciana, pode estar em algum lugar, e é isso aí, entendeu? Os personagens podem estar vivos, quanto os personagens, né, podem ter tido algum tipo de final já, mas independente, isso tudo foi definido fora de tela. Por quê? Não foi planejado para os personagens estarem nesse final. Eu acho que o problema dos showrunners nesse final foi contar uma história de uma maneira direta, extremamente resumida, né, por causa do tempo de tela que teria, o número de episódios e tudo mais, tudo que a gente já conversou, que aconteceu com esses casos todos aqui. Então, realmente é algo que ficou, cara, extremamente mal acabado para esse quarteto de personagens, porque isso traz outro problema. O grande acúmulo de personagens que Fear the Walking Dead sempre teve, sempre carregou, as oportunidades perdidas, entendeu? Inclusive dando importância para personagens que acabaram tendo agora esse tipo de final. Ou seja, é um problema mal, simplesmente desenvolvido e com uma execução, cara, péssima. Péssima. Simplesmente isso que aconteceu.
As crianças de Madre vão se juntar a Dwight e Cher no santuário. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque no momento final lá, quando tá, né, o encontro lá das rodovias, né, 4 lados, o distanciamento ali dos 4 grupos, né? Isso é uma coisa interessante porque a gente não vê esse destino final das crianças, né? Porque como cada um vai para um lugar, o que que aconteceu com todas aquelas crianças que estavam lá em Padre e agora que virou Madre, né? O que que aconteceu com aquelas crianças? Pode ser um caminho, né, já que o Dwight, por causa do treinamento todo que ele fez naquele momento lá, de passagem de tempo, todo em Fear the Walking Dead, de ter feito o treinamento, pode ter tido algo deles levarem, né, essas crianças todas lá para uma reconstrução. Só que como tem personagens ali, inclusive naquela despedida toda, né, dos 4 grupos que ficam para trás, pode ser que eles tenham ficado criando um outro tipo de comunidade ali. Simplesmente isso, e as crianças terem permanecido lá. Então eu acredito que até aquela despedida que tem, né, do Dwight e Sherry, e daí nesse momento de despedida, tem a conversa dos dois, eles assim, voltaram para o santuário com esse propósito, para mim é muito mais crível, verdadeiro, eles irem para lá e fazer uma reconstrução os dois. Não terem já uma responsabilidade extrema maior de levar já todo um grupo de sobreviventes junto com eles lá para algo que a gente vê a maneira como ficou, né? O nono episódio nos mostra muito bem como é que ficou lá todo o local que é o santuário. Então, acho que ficou com os personagens que permaneceram ali naquele local próximo de onde era Padre, com uma nova comunidade e tudo mais, que pode ser inclusive a própria Madre, como tá lá pichado, né, no caminhão e tudo mais. E a última, galera, simplesmente é talvez a maior pergunta de Fear the Walking Dead, que já remete, na verdade, a algo muito maior, que é o nosso universo daqui por completo. Sobre Morgan Jones, se ele vai encontrar Rick Grimes. É isso, entendeu? E acho que essa pergunta a gente vai ver respondida, tá? Acredito que essa aqui vai ser realmente uma pergunta por causa da importância dos personagens que estamos falando, que a gente vai ver isso realmente acontecer. Acredito que a gente vai ter esse reencontro, sim, dos personagens, ou pelo menos, cara, a aparição do Morgan novamente dentro do nosso universo, obviamente com isso conectado a Rick Grimes, tá? De alguma maneira ali, porque esses personagens eles são tão icônicos juntos. Eles são os personagens que abrem a história de The Walking Dead, graças a Morgan Jones, que Rick Grimes está vivo naquele começo lá de The Walking Dead. Então, acredito que sim, cara, a gente vai ter essa resposta sim. Não acredito que Morgan vai estar na história de The Ones Who Live. Não acredito nisso. Acredito que isso pode ter uma parte de finalização e ter esse reencontro, tá? Inclusive o próprio Lane James, né, já falou que, cara, para eles contar o Morgan já está definido. Mas para ter um final de personagem junto com o Andrew Lincoln, né, e trazer o reencontro Morgan junto com o Rick Grimes, ele está aberto para esse tipo de situação. E a maneira como é feito no final daquela parte A ali, leva tudo a nós, fãs, ficarmos, né, teorizando sobre isso, sobre esse reencontro e tudo mais. Aquela parte do episódio 5 de Daryl Dixon, quando a Carol fala lá pro Daryl no rádio e tudo mais, pode ser inclusive o próprio Morgan. Cara, tem muita coisa ainda para acontecer em relação ao Morgan. O Morgan, ele é um personagem, por mais cansativo que a sua jornada, a repetição de histórias, de maneiras como personagem e tudo mais, nos trouxe, entendeu? Digamos, uma fadiga em relação ao personagem, e daí começa a trazer, através da fadiga, uma versão de vez em quando do personagem também. Cara, ele é extremamente importante. É extremamente importante. Esse reencontro dele com o Rick Grimes é extremamente importante também de acontecer depois de tudo que viveram. E o Morgan não faz a menor ideia que Rick Grimes foi levado para um lugar chamado CRM. Não faz a menor ideia. Morgan não estava lá quando essas coisas aconteceram e não teve nenhum contato até onde a gente viu em tela sobre o que pode ter acontecido e tudo mais nesses eventos todos. Então é importante a gente ter também esses preenchimentos de lacuna ali, porque, repetindo, são os personagens, cara, do episódio 1 de The Walking Dead. Simplesmente isso. Ou seja, esse reencontro, ele precisa acontecer também. Esses fechamentos precisam acontecer também. Então tomara que a gente tenha realmente essa resposta respondida. Galera, qual outra grande pergunta de Fear the Walking Dead que não foi colocada aqui na matéria e que vocês veem também como não respondido, que vocês gostariam e tudo mais? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam aqui sobre esses 7 pontos aqui, 7 perguntas que a matéria Screwrun trouxe. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que
Cara, ajuda demais aqui o canal de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!